Capítulo 107. Pouco solitária no confinamento. Paramos em outras duas salas antes de ela me levar por mais um corredor escuro. Ambas são tão assustadoras quanto a primeira, considerando o lugar em que estou. Este é o caminho mais longo que tive de percorrer até agora, e estou começando a esperar que todos os procedimentos de admissão já tenham terminado. Mas ela me leva até outra sala. Sinto um frio na barriga quando passo pela porta com ela, apavorada com o que pode vir a seguir. Mas essa é a parte burocrática da minha admissão, considerando que a sala está cheia de escrivaninhas e arquivos. Talvez aquilo devesse me reconfortar, considerando que essa parte, pelo menos, se parece com todos os outros escritórios burocráticos do governo, espalhados pelo mundo. E talvez eu conseguisse relaxar, se não fosse pelo fato de esta sala inteira parecer ter sido tirada de algum filme de terror sobre a Transilvânia. E as criaturas sentadas diante de cada uma das escrivaninhas não fossem tão esquisitas. Há 8 escrivaninhas pretas alinhadas em 2 fileiras pela sala. Os computadores e bandejas de pastas em cada uma deveriam conferir um ar de normalidade ao espaço, mas as cadeiras pretas pontiagudas que acompanham cada escrivaninha e os ocupantes das referidas cadeiras espantam qualquer atmosfera de normalidade. Os guardas responsáveis pelos arquivos, ou qualquer que seja o nome dado a eles, são as pessoas de aparência mais esquisita com que já me deparei. Será que são zumbis? É o que conjecturo ao observar a pele cinzenta e quase translúcida deles, assim como seus olhos amarelos. Ou será que são algo mais ameaçador? O rosto deles são esquálidos, os cabelos longos são grisalhos e têm uma aparência meio cebosa, e os dedos têm garras longas nas pontas, que estalam com um som bem desconfortável toda vez que tocam nos teclados. Sente-se. O sussurro é fino como uma folha de papel e é direcionado a mim, embora eu não tenha certeza de onde ele vem. Pelo menos até a mulher que me trouxe até aqui ordenar. Vá até a primeira mesa à direita. Este é o último passo. O último passo do quê? Pergunto esperando conseguir atrasar um pouco as coisas, mesmo que tudo dentro de mim grite para eu não me sentar diante de uma daquelas coisas, seja lá o que forem. Da sua admissão. Ela responde estreitando os olhos, e é a primeira das minhas perguntas a que ela responde, além daquela do anel da promessa, e pelo jeito vai ser a última. Ela vem na minha direção com uma expressão pouco amistosa quando percebe que não me movo de imediato. Desta vez, quando me diz para andar logo, a sua língua sai pela boca, num aviso bem claro. Quase grito quando percebo que ela é bipartida e preta. Começo a andar sem saber o que é pior a essa altura. O cara na escrivaninha que parece estar morto ou a mulher cobra, mas morrendo de medo de descobrir. Mas ainda nem cheguei perto da escrivaninha para a qual ele me mandou quando as portas se abrem e Hudson entra, acompanhado por um homem trajando um terno preto e óculos escuros. E que é muito parecido com a mulher que me acompanhou durante todo esse tempo. Gracie, ele exclama, o alívio praticamente escorrendo naquela palavra. Ele está vestido com o mesmo macacão preto com mangas longas que uso, e fica bem melhor nessa roupa do que eu, com certeza. Mas seu cabelo pompadour, que normalmente é perfeito, está todo desgrenhado e espetado. Percebo também que ele traz uma linha de fuligem na boca esquerda, e que a pele dos seus dedos está toda arranhada. Estou bem, asseguro a ele, virando-me instintivamente em sua direção. Mas a mulher está ali, entre nós, com a língua boca afora, em posição de aviso quando me manda sentar. Com um tom de voz que indica que não vai tolerar mais nenhuma desobediência. É o que faço, indo rapidamente até a primeira mesa à direita e me sentando diante do cara de aparência super esquisita ali. Hudson se senta diretamente à minha frente e parece muito mais composto do que eu me sinto, apesar dos cabelos desalinhados. Quando nossos olhares finalmente se cruzam, ele abre um sorriso reconfortante e faz um sinal afirmativo com a cabeça. E sinto que isso ajuda a me acalmar, pelo menos um pouco.
Quando Flint entra minutos mais tarde com um penteado Black Power maior do que jamais vi antes, uma cortesia daquela sala com o vento e o fogo do inferno, com certeza. Nós dois soltamos longos suspiros de alívio. A mulher, seja quem for, desaparece assim que Flint se senta. Assim como os dois homens que acompanharam Hudson e Flint durante o processo infernal de admissão. No momento em que eles saem, todos nós relaxamos um pouco. Embora estes guardas sejam bem esquisitos de se olhar, não parecem muito motivados para executar outra atividade além do próprio trabalho. Você está bem? Hudson pergunta para Flint depois que aquela mulher assustadora e seus dois compatriotas passam pela porta. Estou, e vocês? Ele confirma com um aceno de cabeça e Flint faz o mesmo. O que aconteceu com a gente? Sussurro. Hudson, você conseguiu, digamos, dar um jeito nas suas algemas? Hudson faz que não com a cabeça, fitando as próprias mãos. Nunca vi algemas como essas antes. Não sabia qual era a runa que eu precisava remover. Este lugar inteiro é ridículo, diz Flint. Estive pensando no que aconteceu. Tenho quase certeza de que o fogo foi um tipo de tratamento mágico para piolhos, e para terem certeza de que não trouxemos nenhuma magia ou encantamento que o bracelete não tenha conseguido neutralizar. E as fotos que tiraram naquela última sala foram para nos mapear e nos identificar, completa Hudson, caso alguma coisa nos aconteça. Sim, foi o que imaginei também, concorda Flint depois de limpar a garganta algumas vezes. Não sei para que serviu o restante. Silêncio, por favor. Ordena o oficial de admissões que está cuidando da documentação de Flint, e a sua voz arrastada me causa calafrios. Ficamos quietos por uns minutos, mas percebo que alguma coisa deixou Flint e Hudson animados, porque eles trocam olhares o tempo todo, e isso só serve para me assustar ainda mais. Algo que definitivamente não preciso neste momento. Quem eram aquelas pessoas? Pergunto quase com medo de ouvir a resposta. A língua dela era... Basiliscos, responde Flint com um olhar taciturno. Basiliscos? Repito sentindo o horror correr pelo meu corpo. Silêncio! Grune um segundo guarda de admissão de um jeito que faz com que até mesmo Flint feche a boca. Longos minutos transcorrem sem qualquer som, além dos cliques inquietantes daquelas unhas nos teclados. O silêncio, não tão silencioso, vai irritando meus nervos e percebo que não sou a única. A perna de Flint está balançando para cima e para baixo, e o jeito que Hudson tamborila o polegar no dedo médio indica que eles compartilham dessa sensação. Por fim, quando o silêncio já nos deixou quase a ponto de surtar, Flint pergunta ao oficial de admissões: o que vai acontecer agora? Ele não tira os olhos da tela do seu notebook enquanto diz com a voz bem arrastada: agora vamos colocar você em uma cela. Com Remy? Pergunta Flint. Os oficiais trocam um olhar e Hudson definitivamente percebe. Seus olhos ficam mais atentos enquanto estende as pernas diante de si, reencostando-se na cadeira. Também quero ficar na mesma cela de Remy. Faz mais o meu estilo, não acham? Olho para Flint com uma expressão confusa, mas ele simplesmente dá de ombros, e acho tudo isso bem estranho, considerando que ele foi o primeiro a mencionar Remy, seja lá quem for. Ah, e já que vocês estão escolhendo as nossas celas, será que podem nos colocar em uma com vista para o mar? Satiriza Hudson. É dessas que Remy gosta, não é? É melhor tomar cuidado com o que fala. Sussurro o oficial que está encarregado da minha documentação, fazendo um som estridente quando suas unhas arranham o tampo da escrivaninha. Remy se irrita com facilidade. As sobrancelhas de Hudson se erguem com a confirmação de que Remy existe. E, obviamente, esta é uma pessoa bem assustadora, considerando que os guardas nos avisaram para tomar cuidado com ele. Ele está à espera da garota, anuncia uma voz estrondosa nas sombras do outro lado da sala. Quase pulo da cadeira, assustada, antes que ele apareça sobre as luzes, porque não fazia ideia de que havia alguém ali. Entretanto, quando ele vem andando, sinto que fico gelada por dentro, porque essa criatura faz com que todas as outras que apareçam antes dele pareçam monstros felpudos do episódio de Halloween de algum programa infantil de TV.
Ele é sério e completamente apavorante. Não só por causa dos chifres de cervo em sua cabeça, porque normalmente não tenho nada contra esses animais. O seu rosto, contudo, também é cheio de ângulos fortes que não são característicos de humanos, nem de cervos, mas sim alguma fusão entre as duas espécies, e sua aparência é vagamente demoníaca. Mais do que isso, a pele cinzenta é quase completamente translúcida, com veias e artérias bem mais visíveis do que acontece com uma pessoa normal, ou mesmo com o restante das criaturas nessa sala. Quando percebe que o estou observando, ele me encara com um arremeto de um sorriso, uma expressão que revela fileiras duplas de dentes afiados como navalhas. Ele dá alguns passos na minha direção e bruscamente eu desvio o olhar e vejo que Hudson parece prestes a saltar para se posicionar entre essa criatura e eu. Embora acredite piamente que Hudson é o cara mais valente por aqui, mesmo sem seus poderes, também tenho uma forte impressão de que esse cara seria um competidor à altura. Assim, me forço a abrir um sorriso, que estou muito longe de sentir de verdade, e formo as palavras, está tudo bem, com os lábios, embora eu não me sinta nem um pouco bem. Hudson fica me olhando por vários segundos, mas volta a se reencostar na cadeira, tamborilando silenciosamente o polegar e o dedo médio outra vez. Minutos mais tarde, eles terminam de processar a nossa documentação. Em seguida, usam um scanner para reler nossos braceletes e para se certificarem de que todos os nossos objetos pessoais tenham sido removidos. É então que o guarda gigante do fundo da sala se aproxima com passos pesados, avisando que devemos segui-lo. Ele sai pela porta que conduz de volta ao corredor escuro, até chegarmos a um portão levadiço, cuja tecnologia parece bem avançada. A porta de metal inclui barras verticais e horizontais, como os antigos portões dos castelos medievais. Mas pelo que consigo perceber, cada barra de metal tem vários sensores, detectores de movimento e calor. O portão levadiço me faz lembrar de Katmai, e não pela primeira vez eu me pergunto como será que os meus amigos estão agora, e espero que o meu tio Finn não tenha de enfrentar nenhum problema sério por ter se metido no meio da luta entre Nuri e Cyrus, e espero muito que Jackson tenha recebido a runa do meu pai, e que Mace e os outros não estejam surtando. Só espero que a gente consiga passar por tudo isso bem rápido. Não sei quanto tempo Jackson ainda tem. Qual cela? Pergunta o guarda que está cuidando do portão. Ele se parece muito com o guarda que está nos acompanhando, mas um de seus chifres está quebrado no meio. Eles vão ficar com Remy, responde o guarda que está conosco. O outro faz um sinal afirmativo com a cabeça e digita alguns números no teclado eletrônico, logo atrás dele. Eles vão para o pavilhão A, vaga 68 hoje, informa ele, e nosso guarda assente. Me intriga um pouco a ideia de que as celas são estacionadas como se fossem carros, mas isso é algo com que posso me preocupar mais tarde. No momento, tenho uma pergunta bem mais urgente. Quem é Remy e como você sabia que tinha que falar o nome dele? Pergunto a Flint enquanto o portão levadiço começa a se erguer. Minha mãe sussurrou esse nome para mim logo antes de Cyrus me tirar de Katmai. Ela me disse para procurar Remy, não sei porquê. Vamos, chamou o guarda quando começa a andar pelo novo corredor. Nós o seguimos, ficamos próximos uns dos outros, porque à medida que caminhamos por aquele corredor, ele vai ficando cada vez mais estreito e mais baixo. Paramos diante de outro portão e os dois guardas têm basicamente a mesma conversa que ouvimos há pouco. Mas em vez de nos ignorar, este novo guarda nos encara quando abre o portão levadiço e diz: é melhor para vocês que ele esteja de bom humor. Remy detesta surpresas. Detesta mesmo, concorda o guarda que está nos conduzindo. Quantos guardas ficaram trabalhando para juntar os pedaços da última pessoa que pediu para falar com Remy? 4, responde o guarda do portão, e tiveram que fazer várias viagens. De repente, um quarto sem vista para o mar e sem Remy me parece a melhor alternativa, mesmo que Nuri tenha dito o contrário. No entanto, assim que estou chegando a essa conclusão, junto a Flint e Hudson, tenho certeza, o guarda aperta uma sequência de números em seu teclado.
Agora, porém, em vez de o portão se levantar, ouço um metal raspando contra metal, como se engrenagens gigantescas girassem em conjunto. Ao passo que as engrenagens giram, os dois guardas chegam mais perto do portão de metal. Estou prestes a perguntar o que está acontecendo, quando o piso sob os nossos pés se abre. Mas que porra é essa? Grita Flint, tentando se agarrar em alguma coisa. Mas já é tarde demais. Já estamos escorregando, caindo cada vez mais, e entramos por um tubo gigantesco e íngreme de metal. Sou a primeira a cair no tubo. Agito os braços tentando encontrar alguma coisa, qualquer coisa na qual eu possa me agarrar. Mas o tubo é completamente liso. Não há superfícies rugosas, alças, nada que eu possa me segurar. O que talvez nem seja tão ruim assim, considerando que ouço Hudson e Flint escorregando pelo tubo logo atrás de mim. E não vai ser nada bom se algum deles trombar comigo. Leva quase 1 minuto até eu chegar ao fim daquele escorregador, e em seguida caio pelo ar de uma altura de 1,5 metros, batendo em um piso de metal imaculado. Desta vez, caiu de bunda no chão, porque aparentemente cair em pé com um pouco de dignidade seria pedir demais. Dói, mas não tenho tempo de pensar muito na dor, porque preciso me afastar daquele tubo para evitar ser atingida por Hudson, que obviamente pousa no chão com toda a leveza e elegância de um ginasta olímpico. Segundos depois, Flint faz a mesma coisa. Odeio esses palhaços. Onde vocês acham que estamos? Indaga Hudson quando estende a mão para me ajudar a levantar. Aceito a ajuda porque tanto a minha bunda quanto os meus joelhos estão doendo agora. E ainda não passamos nem 2 horas neste lugar. No pavilhão 68, respondo ao prescrutar a minha volta e perceber que este lugar é quase tão escuro quanto aquele corredor. Ainda assim, há luz o bastante para eu notar que estamos em uma cela feita de algum metal perfeitamente liso e polido. É um metal antigo, com manchas causadas pela ação do tempo em alguns lugares e meio opaco em outros. Mas mesmo assim, continua sendo metal. Passo a mão na parede, mas não há nenhuma imperfeição ou emenda. Pelo que consigo perceber, todo lugar é uma peça única e contínua. As paredes, o teto e o piso. Nunca vi nada assim. A artista que existe em mim está fascinada, mesmo que o restante de mim esteja aterrorizado pelo fato de que acabamos de cair num caixão de metal perfeito. E isso ocorre logo antes de um grunhido grave e apavorante surgir do nada, deixando em pé todos os pelos do meu corpo. Capítulo 108. O Diário de um Mago. Eu me viro com agilidade para trás, tentando descobrir a origem desse som. Mas Hudson e Flint já entraram na minha frente, impedindo que essa coisa avance sobre mim, seja lá o que for, mas também me impedindo de ver o que é. Outro grunhido, mais grave, ressoa. Começo a pensar que talvez Remy seja um tiranossauro, pois não dá para imaginar qual outra criatura ele pode ser com um rugido como este. Tento afastar Hudson para o lado, mas ele não deixa. E quando repito a tentativa, ele solta o seu próprio rosnado de advertência. O problema é que não tenho a menor ideia se ele está rosnando para mim ou para a criatura terrível que agora começou a grunhir para nós sem parar. Finalmente me dou conta de que, se encontrar o ângulo certo, vou conseguir espiar entre Hudson e Flint para enxergar o que eles estão vendo, o que no momento parece apenas um par de olhos vermelhos e brilhantes. Calder, Calder, fique calminha, diz uma voz baixa e grave que arde como pimenta de caiena, e é doce como os confeitos de noz que a minha mãe adorava. Não consegue reconhecer uma visita quando a vê? Aparentemente, ele esqueceu, porque a única coisa que Calder faz é soltar outro grunhido longo e baixo. Quem é você? Pergunta Hudson. Sou eu quem deveria fazer essa pergunta, não acha? A resposta vem num tom tranquilo, já que vocês chegaram à minha casa sem serem convidados. Sem sermos convidados? Digo com a voz meio esganiçada. Não tivemos muita escolha. É claro que tiveram, querida.
Ele dá alguns passos à frente agora, e embora ainda não tenha saído das sombras, está suficientemente perto da luz para que eu perceba cabelos escuros e cacheados, ombros largos e um queixo forte. Nem tanto, sussurro. Bem, talvez a história não seja bem essa, mas não vou contar isso a ele. Pelo menos, não até descobrirmos qual resposta vai fazer com que o nosso grupo seja devorado por aquilo que está rosnando no canto. Respondi ele. Pela minha experiência, nem tanto é praticamente um sinônimo de sim. Nem tanto, repito, e desta vez ele ri, uma risada potente e ousada, mas que serve para aumentar a tensão na sala. Você tem coragem, comenta ele com um sotaque típico de Nova Orleans, que estica cada palavra. E começo a imaginar se esse é o local onde essa prisão foi construída. Isso é algo que preciso reconhecer. E você tem problemas pelos que os guardas dizem, retruco. Você deixa todo mundo em pedaços? Ou só aqueles que não têm medo de você? Flint solta um ruído engasgado e Hudson inala o ar rápido demais. Mas nenhum dos dois tenta me convencer a parar de falar. Mesmo assim, eles se preparam para o que ele venha a fazer, seja o que for. Mas ele não faz nada, exceto balançar a cabeça quando finalmente sai das sombras. E quando dou a minha primeira olhada de verdade nele, percebo que não é nem um pouco parecido com o que eu esperava. Para começar, ele é jovem. Talvez tenha a minha idade, ou um ano a menos. Sei que isso não significa nada neste mundo paranormal, já que o próprio Hudson tem mais de 200 anos e parece ter 19. Mas não sinto uma presença vampírica neste cara, com os cabelos cacheados e os olhos verdes como florestas. E também não tenho a impressão de que ele existe há muito tempo. E ele é enorme e musculoso. Deve ter pelo menos 1,90 m, com ombros quase tão largos quanto a porta. Definitivamente é maior do que Flint. E, ao contrário de nós, não está usando o macacão preto da prisão. Em vez disso, veste uma calça jeans e uma camiseta branca, que faz com que sua pele negra pareça ainda mais atraente, uma cor muito bonita. Estou quase decidindo que esse garoto talvez não seja tão ruim, mas os nossos olhares se chocam e sinto medo percorrer minha coluna. Talvez haja uma fera raivosa no canto desta cela, louca para nos estraçalhar até não sobrar nada. Mas basta uma olhada naqueles olhos para perceber que Remy é o verdadeiro perigo aqui. Não sei o que ele fez para ter sido jogado nessa prisão, mas consigo perceber uma coisa. Com toda certeza, ele fez alguma coisa horrível e sorriu durante o processo. Ótima pergunta. O que você acha? Ele questiona quando vem até nós como se estivesse em um piquenique às margens do rio Mississippi, em um domingo qualquer. É difícil saber ao certo se tais palavras são uma ameaça velada, já que ele fala de um jeito tão casual. Mas Hudson parece pensar que são, porque ele diz por entre os dentes, fique longe dela. Sua voz é tão grave e controlada que me faz estremecer toda. Remy, por outro lado, só dá uma olhada tranquila para ele, com as sobrancelhas escuras erguidas. Você tem um cão de guarda bonitinho, meu bem. Acho melhor mandá-lo parar com isso, se quiser que ele saia daqui com todos os pedaços ainda grudados no corpo. Hudson avança um passo para encará-lo e me dá a oportunidade que eu queria. Passo por ele e Flint e me posiciono na frente dele. Parem com isso. Sibilo para Hudson e Flint. Vocês não estão ajudando em nada. Ah, e ele está? Rebate Hudson ofendido. Ainda não sei o que ele está fazendo, mas vamos pelo menos tentar descobrir antes que vocês se arrebentem? Não sei se as coisas vão acontecer desse jeito, intervém Remy, mas gosto de um desafio. Pois vou adorar lhe mostrar exatamente o que vai acontecer, rosna Hudson em resposta, agora com as presas bem expostas. Já chega. Agora é minha vez de rosnar. Será que podemos dar um jeito de diminuir o nível de testosterona nessa sala antes que alguma coisa ruim aconteça? Não quero interromper o que é obviamente um campeonato para ver quem tem o maior pau, diz Flint com a voz mais tranquila possível, mas quero que conste em ata que o meu nível de testosterona está completamente sob controle.
E no período de um segundo, Remy e Hudson deixam de rosnar um para o outro como dois galos de briga e ficam olhando para Flint, como se fosse ele quem estivesse interrompendo. Já eu, por outro lado, poderia até mesmo dar um beijo nele. Só um dragão encantador como ele poderia descobrir a melhor maneira de diminuir a tensão na sala, quando tudo o que faço só parece servir para aumentá-la. Depois de analisar Flint da cabeça aos pés com um toque de desconfiança, Remy volta a olhar para mim. Você tem um par de companheiros bem interessante, Gracie. Todos ficam imóveis. Como você sabe meu nome. Mas ele simplesmente fica me fitando nos olhos até eu sentir uma descarga de eletricidade percorrer meu corpo. Não é o mesmo tipo de calor que sinto quando estou com Hudson. Não chega nem a ser sexual. Todavia, é uma descarga poderosa mesmo assim, quase como se ele estivesse observando dentro de mim, por entre o sangue e os órgãos, células e moléculas, para descobrir quem realmente sou por baixo de todas essas estruturas. É uma sensação estranha e que só fica mais forte conforme a nossa troca de olhares continua. E então, quando os olhos dele ficam escuros e revoltos como o céu de tempestade, consigo sentir o poder que emana dele, me puxando, tentando se prender em alguma coisa e me puxar para a frente. E eu quase cedo, pelo menos até que Hudson enlaça a minha cintura com o braço e me puxa para junto de si, encostando o peito nas minhas costas. Não olhe nos olhos dele, sussurra Hudson, e embora tenhamos preocupações maiores no momento, o calor de seu hálito na pele da minha nuca e na orelha faz com que um frisson se desdobre dentro de mim. Em seguida, ele encara Remy e ordena: pare com esses truques, bruxo, ou eu mesmo vou fazer você parar.